é preciso que você entenda que o homem tem um problema duplo. O homem tem os pecados que ele comete e o homem tem a sua natureza pecaminosa que produz os pecados. Portanto, eu falei para você no exemplo, se você é uma pessoa sábia e você quer eliminar os pecados, não basta você destruir os pecados que foram cometidos. Você precisa também de eliminar a fábrica. Existe uma natureza pecaminosa em nós. Eu sei que alguns resistem a acreditar nessa verdade. Talvez você foi muito influenciado pelo pensamento humanista, que diz que o homem nasce bom, mas a sociedade é que o perverte. Né? Talvez tenha alguém aqui que ainda tem esse pensamento, mas o homem não nasce bom. Não temos que ensinar homem nenhum a pecar. Eu me lembro da minha filha mais velha, com 2 anos de idade, escondida atrás da porta. E a minha esposa viu, procurando ela, e ela escondida atrás da porta. Minha esposa, por que você está escondida, minha filha? O que você está fazendo? E ela com a mãozinha para trás. Quem ensinou isso para ela? Ela havia pego o batom da mãe, tinha feito uma arte com batom, mas ela sabia que estava errado. Mas a mãe nunca tinha dito para ela que ela seria punida, ou que algo aconteceria com ela. Por que ela presumiu que o que ela tinha feito era passível de uma repreensão, ou até de uma disciplina? Por que ela fez isso? Porque tem uma natureza nela, que produz nela o desejo de fazer o que é impróprio. Não temos que ensinar a criança a pegar o do vizinho, a bater e a morder o coleguinha, a ser ridícula e avarenta, egoísta. Tem que ensinar a criança? Ser exibicionista, metida. Não tem que ensinar essas coisas. Agora, ensinar ela a compartilhar o doce com o irmãozinho, ensiná-la a ser educada, amorosa, gentil, isso demanda muito treinamento e trabalho, difícil. Por quê? Porque a natureza dela é para o mal, é para o erro. Já nascemos assim. Há um conceito aí, humanista também, que acredita que o homem torna-se pecador no primeiro dia que ele peca. Então, no primeiro dia que ele pecou, ele agora tornou-se um pecador. Isso é um engano bíblico. No primeiro dia que ele peca, você apenas constatou um fato, ele realmente é pecador. Por quê? Porque cada árvore dá fruto de acordo com a sua espécie. A mangueira vira mangueira no primeiro dia que ela dá manga? Hã? Olha, esse é o primeiro ano que está dando manga nessa mangueira aqui em casa, então agora nós realmente podemos descobrir que ela virou uma mangueira a partir de agora. Tem sentido isso? Não tem sentido. As mangas vieram apenas como a evidência de que a natureza dela é de mangueira. Agora, no lugar de manga, coloca aí pecado. Então você é uma árvore, você é um pecadeiro. Pecadeiro produz pecado. Entende o que eu estou dizendo? Enquanto pecadeiro, você já nasce um pecadeiro. É verdade que tem pecadeiro com mais pecados e outros com menos. Mas é tudo pecadeiro, concorda comigo? Não faz diferença no final. Ele não pode dar outra coisa mesmo? É verdade que o pecadeiro teve um dia que foi o primeiro dia que ele produziu o pecado. Mas antes ele não era pecadeiro? Ele já era. Ele nasceu assim. Ele herdou da semente que ele recebeu. A semente que passamos para os nossos filhos é uma semente corrompida pelo pecado. Por isso os filhos já nascem no pecado. Porque o pecado habita no nosso corpo, na nossa carne. Amém, meus irmãos? Alguém vai dizer, pastor, mas tem gente que é mais pecador do que outro. Sim, existem mangueiras com mais mangas do que outras, mas na prática, qual que é a diferença disso? É tudo mangueira. Portanto, a grande questão é qual é a sua natureza. Essa é a grande questão. E esses eram os problemas que Deus tinha que resolver no homem. Esses problemas são visíveis na vida em Adão. Vamos voltar lá para Gênesis, vamos ver a experiência de Adão, como é que foi? Volta lá para Gênesis capítulo 3. Adão é uma ilustração para nós. A redenção de Adão e Eva é um símbolo daquilo que nós desfrutamos hoje em Cristo Jesus. Então tem alguns princípios aqui. Primeiro, a Bíblia fala que depois que Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Eles perceberam que estavam nus e fizeram o quê? Cintas, roupas de folhas de figueira. O que nos fala isso? Isso nos fala do esforço humano tentando cobrir o pecado diante de Deus. Do esforço humano tentando se apresentar diante de Deus. Mas não tem jeito.
Deus estabeleceu que a única coisa que pode cobrir o pecado é a redenção. Ou seja, alguém tem que pagar pelo pecado. Mas qual que é o preço do pecado? O Senhor disse que a alma que pecar, essa morrerá. Então qual que é o preço do pecado? É a morte. Alguém tem que morrer, ou o pecador morre, ou alguém morre no lugar dele. Como o Senhor não quer matar o homem, porque o Senhor quer salvá-lo. No Velho Testamento, matava-se animais no lugar do homem. Eram sacrifícios de animais. Mas Jesus então veio para fazer eterna redenção por nós. E na cruz ele pagou o preço por nós e derramou o seu sangue. E a Bíblia fala que ao derramar o seu sangue, ele cumpriu eterna redenção. Vamos ver isso daqui a pouco no Novo Testamento. Vamos começar vendo primeiro aqui em Adão. Então, primeira coisa que Adão fez, esforço humano para cobrir o pecado. Mas isso é vão, isso é inútil. Hebreus 9, 22 diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se isso não funciona, o que funciona então? O que funciona é a fé. A Bíblia fala no verso 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eu pergunto a você, Adão foi salvo? Sim ou não? Sim. Por que Adão foi salvo? Porque Adão creu e foi redimido. Por que Adão creu? Lembra da história? O que Deus falou para Adão? Se comer da árvore do conhecimento, vai acontecer o quê? Morre. Se comer, morre. Não é isso que Deus disse? Adão comeu. Qual a conclusão óbvia dele? Eu vou morrer. Como ele não morreu, o que ele pensou consigo mesmo? Deus vem aí e vai me matar. O que ele quis dizer foi isso, que se eu comesse, ele me mataria. Porque a frase não tem sentido duplo? Se comer, morre. Pode significar que é venenoso, ou pode significar que eu vou te matar se você comer. Pode ou não pode? Pode. Adão entendeu perfeitamente, ele esperou morrer, não morreu, ele falou, então é Deus que está vindo aí. Quando ele ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Escondeu, mas escondeu por causa de quê? Estava com medo, não é isso que ele fala? Quando ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Por que ele teve medo? Porque ele achou que Deus ia matá-lo. Achou que ia matá-lo. Vê que coisa séria. Só que Deus não veio para matá-lo. A Bíblia fala então, que Deus vem e executa a disciplina em Adão, em Eva, os irmãos se lembram todos, sobre a serpente. Mas aí no verso 15 de Gênesis 3, o Senhor fala o Evangelho. É a primeira vez que o Evangelho é pregado, é Deus mesmo quem fala. E o Senhor fala o quê? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão ouviu isso, irmãos? Ouviu. O que ele concluiu? Eva, nós não vamos morrer, porque Deus diz que você vai ter um filho, e o seu filho vai pisar na cabeça da serpente, ele vai nos vingar. Então, nós achamos que Deus queria nos matar e íamos morrer, na verdade não vamos morrer, nós vamos viver. Como é que eu sei que Adão creu? Porque no verso 20 ele deu um nome para sua esposa, e qual o nome que ele deu para ela? Eva. Sabe o que quer dizer Eva? Vida, está escrito na Bíblia. Vou te chamar você de vida. Olha, Deus falou que a gente ia morrer, mas agora Ele nos deu uma esperança. Vou colocar o seu nome de vida, porque você vai viver, e você vai ter o filho, e o seu filho vai pisar na cabeça da serpente. Adão creu. Quem crê não é salvo, irmãos? Em que ele creu na verdade? Ele creu na palavra de Deus. E qual que era a promessa de Deus? Que viria o descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse descendente? É Jesus. Então ele creu em quem na verdade? Em Jesus. Ele não sabia o que nós sabemos hoje. Ele não sabia que ia chamar Jesus, por exemplo. Mas ele sabia. Ele sabia. E ele creu que viria. E porque ele creu, ele foi salvo. Amém, meus irmãos? Mas aí o que Deus faz para Adão? Que verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de quê para Adão, meus irmãos? De quê? Peles. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Muito bem. Eu pergunto a você, tem jeito de pegar a pele de um animal e ele continuar vivo? Não. Para que Deus pudesse tirar a pele de um animal, Deus teve que fazer o que com esse animal? Matar. Quem é que tinha que morrer?
Adão, Deus não falou, se comer morre? Eu penso que Adão estava lá, e Deus estava dizendo para ele, Adão, você agora está nu, Adão. Você precisa de uma cobertura diante de mim. Você não pode chegar diante de mim agora sem essa cobertura. Então, Adão, eu não quero matar você. Eu quero salvar você. Mas alguém vai ter que morrer. Até então não havia morte. Até então não havia morte. E quem foi o primeiro a matar? Deus. E por que Deus teve que fazer isso? Por causa do pecado de Adão. Adão sabia que ele era o responsável. Ele era o culpado. A Bíblia não fala que foi um cordeiro, mas eu tenho por mim que foi um cordeiro. Porque depois Abel tornou-se criador de ovelhas. E também porque a Bíblia fala que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Como é que Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Porque esse animal de quem o Senhor tirou a pele, nada mais era do que um símbolo apontando para o Cordeiro de Deus, que um dia viria e de fato tiraria o pecado do mundo. Naquele dia tirou só o pecado de Adão, hoje tira o pecado de todos os homens. Adão viu o Cordeiro sendo morto, o Senhor arrancando a pele, arrumando a pele e fazendo a roupa para Adão. Depois Adão se vestiu com a roupa, e agora quem olhava para Adão viu o que na verdade? Viu o Cordeiro nele. Essa é a cobertura. É que quando Deus olhava para Adão agora, Adão estava vestido com o Cordeiro. Estava revestido de Cristo. Não é assim que fala lá em Gálatas 3:27? Todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Nesse evento, nós temos os dois aspectos da cruz, que resolve os dois problemas básicos do homem. Qual que é o problema básico do homem, lembra? O primeiro é que o homem faz coisas erradas. O segundo é que o homem tem uma natureza errada, ele é errado. Aqui nós temos os dois aspectos da cruz. Lá na cruz, presta atenção que eu vou dizer para você agora. Isso é importante para você memorizar. Talvez pareça um pouco teológico, mas não é. É o Evangelho. É só mais clareza para você. Tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é que Jesus morreu por você. Nós chamamos isso de substituição. Jesus te substituiu. Ele tomou o seu lugar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quando Jesus morreu por você, Ele morreu para perdoar os pecados que você cometeu. Entendeu? Portanto, os pecados cometidos são resolvidos por causa do sangue que Ele derramou. Ele morreu por mim, no meu lugar. Ele me substituiu. Amém, meus irmãos? Mas Jesus, diz a Bíblia, não morreu apenas no meu lugar. Diz a Bíblia, lá em Romanos capítulo 6, que quando Ele morreu, Ele me levou junto. E eu morri com Ele também. Aí você fala, pastor, mas agora complicou demais, o que é isso? Eu até entendo que Ele morreu no meu lugar, mas que eu morri com Ele é muito estranho. É o mesmo princípio. Eu não falei para você que quando Adão pecou, você não pecou com ele também? Todo homem estava lá em Adão no dia que ele pecou, incluído em Adão. Pois Deus é justo. Se pela ofensa de um entrou o pecado, agora, por um só ato de justiça, os homens serão salvos. Por isso, lá em Romanos capítulo 6, diz isso, verso 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele na cruz, para que não mais sirvamos o pecado como escravos. Vamos ler direitinho o versículo? Porque às vezes eu falo e não sai exatamente como está, e eu quero que você tenha a sua fé baseada literalmente no que está na Bíblia. Olha o que diz, Romanos 6, verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então preste atenção. Jesus morreu por nós. Isso é substituição. E isso resolve a questão dos pecados cometidos. Mas tem um outro lado agora. Jesus morreu para que eu pudesse morrer. Isso chama-se inclusão. Como é que chama o primeiro aspecto? Como é que chama esse agora? O que é inclusão? Deus incluiu você na morte
de Cristo. De tal maneira que a morte dele foi a sua morte. Quando Cristo morreu, você morreu com ele. E diz a Bíblia no verso 3 de Romanos 6, que quando ele ressuscitou, você também ressuscitou com ele. E agora você vive uma nova vida. E a Bíblia diz mais ainda. Efésios diz que quando ele foi elevado aos céus, você foi elevado com ele. E agora você está sentado com ele nos lugares celestiais. Quantos creem que isso é verdade? Isso é verdade. O evangelho é loucura para as pessoas naturais. Totalmente louco. Entende? Mas a mesma Bíblia que diz que os seus pecados foram perdoados, também diz que você morreu com Cristo. Quando Jesus morreu por você, ele te garantiu a redenção. Ou seja, os seus pecados agora são perdoados. Mas a mesma cruz também levou você. E você morreu agora para o pecado. Isso garante o que, na verdade? Libertação. Não adianta ser apenas perdoado do pecado. Você tem que ser liberto da escravidão do pecado. Não adianta ser apenas lavado e depois continuar compulsivamente cometendo pecado. O que adianta isso? Você precisa das duas experiências. Percebe? Não é que elas são dois momentos distintos, aconteceram ao mesmo tempo, mas são dois aspectos de uma única obra. A redenção de Cristo te garante perdão, mas também te garante libertação. Como é que você vê isso aqui em Adão? Adão sabia que aquele animal que estava morrendo no lugar dele. Ele é que tinha que morrer, mas aquele cordeiro agora estava morrendo no lugar dele. Adão sabia disso. Isso é a obra da cruz. Isso deu paz para ele. Já que alguém morreu, eu não preciso de morrer mais. Se alguém já pagou a penalidade, eu não tenho que pagar mais. Isso é a obra da cruz. Diga, a obra da cruz. É Cristo morrendo no meu lugar. Diga, é substituição. Diga, pela obra da cruz, meus pecados são perdoados. Os pecados que eu cometi são cancelados. Amém? Isso é chamado de obra da cruz, ou redenção. Adão experimentou a obra da cruz lá no Éden. Mas Adão também experimentou o outro aspecto da cruz, que eu vou chamar de poder da cruz. Qual que é o poder da cruz? É que o Senhor não apenas morreu no meu lugar, mas Ele morreu para que eu pudesse morrer com Ele. E o poder da cruz me liberta da escravidão do pecado. E como é que isso acontece? É porque na inclusão, você agora é enxertado em Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? Na substituição, Ele morre no seu lugar. Mas na inclusão, Deus coloca você em Cristo. É por isso que Paulo fala o tempo inteiro no Novo Testamento, que nós estamos em Cristo. Você estava em Cristo quando Cristo foi crucificado. Você estava em Cristo quando Ele ressuscitou dos mortos. E você hoje está em Cristo quando Ele está sentado à destra do Pai em glória. Você está em Cristo, de tal maneira que a experiência dEle é a sua experiência. O lugar dEle é o seu lugar. A posição dEle é a sua posição. Tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a você. Você foi enxertado nele. Amém, meus irmãos? Isso é chamado de poder da cruz. São os dois aspectos da cruz. Compreendeu isso? Isso não pode ser mera doutrina na sua vida. Isso tem que ser experiência. Eu espero hoje estar apenas explicando para você algo que você já sabia. Ou que pelo menos já tinha experimentado. Você pode estar dizendo, isso aconteceu comigo. É isso mesmo que aconteceu. Amém, meus irmãos? São os dois aspectos da cruz. Adão os experimentou. Nós experimentamos hoje também. Alguém pode dizer, pastor, se eu fui liberto do pecado, por que ainda eu peco hoje? É porque você ainda, às vezes, sai da posição de fé. E você ainda sai desse entendimento de estar em Cristo. Mas você pode ter uma vida santa e pura diante de Deus. E o pecado deve ser agora um acidente na sua vida. Porque você não é mais escravo do diabo nem do pecado. Você agora é escravo da justiça. Você sabia que você é escravo da justiça? Você não consegue mais, se você nasceu de novo, você não consegue, você é escravo da justiça. Como é que é o escravo do pecado? É que querendo ou não ele peca, é ou não é?
Ele, querendo ou não, ele não quer pecar, mas ele vai, eu não quero ir, mas ele vai assim mesmo, porque ele é escravo. Você não é mais escravo do pecado, porque o velho homem morreu. Quem era escravo do pecado era o seu antigo eu. Aquele antes de converter, aquele velho homem, ele era escravo do pecado. Mas agora você não é escravo do pecado mais. O seu novo homem em Cristo, que é o seu espírito, é um novo espírito. E ele não é escravo do pecado mais. Hoje ele é escravo da justiça. Hoje é o seguinte, quando ele não consegue praticar a justiça, ele fica mal. Quando ele sabe que tem que fazer o que é bom, ele fica em crise. Ele quer fazer a vontade de Deus, ele fica mal porque ele quer agradar a Deus. E alguém fala, fica em paz, você fala, não consigo, eu preciso de obedecer. É ou não é, meus irmãos? Porque você é escravo agora. Não tem como escapar mais de Deus. Você nasceu para Ele. Esse é o poder da cruz, é a inclusão. E também tem um outro motivo pelo qual você ainda peca. Por quê? Porque Deus não faz obra no seu corpo, está me ouvindo? Deus não faz obra no seu corpo hoje. Tudo que Deus faz hoje é no seu espírito, na sua alma. No seu corpo, nada. O seu corpo ainda é o lugar que tem o veneno. Lembra que eu te falei? O corpo ainda é o lugar da habitação do pecado. Mas se o velho homem, que era o dono desse corpo, morreu, o novo homem que está aí agora e tomou posse, ele vai usar o corpo de maneira diferente. E quando o corpo quiser se levantar, ele vai dizer, não, agora não, meu filho, agora é outro dono aqui. Você vai ter que ficar quieto aí agora. Você não vai mais comandar aqui não. Mas o corpo continua querendo tomar a frente. Entende o que eu estou dizendo? Mas aí Paulo fala o quê? Você tem que fazer mortificar. Você tem que fazer morrer a sua antiga natureza. Não fazer a vontade dela. Você tem o poder de dizer não, porque você passou pela redenção de Cristo Jesus. Então o primeiro aspecto que nós queremos ver com você da obra do Senhor é a redenção. A redenção tem esses dois lados. A obra da cruz e o poder da cruz. O que é a obra da cruz mesmo, meus irmãos? É que Cristo morreu no meu lugar. Isso nos fala de substituição. Isso significa que o sangue dele foi derramado, ele pagou o preço e eu agora posso ser perdoado. A obra da cruz trata com o quê? Os pecados que nós cometemos. E o poder da cruz trata com o quê? Com o nosso velho homem. Ele nos levou para a cruz. Qual que é o aspecto fundamental do poder da cruz? É a inclusão. Ou seja, Jesus não apenas morreu no seu lugar, mas ele morreu para que você pudesse morrer com ele. É uma questão de fé, querido. Paulo fala, um morreu por todos, logo todos morreram. A conclusão óbvia. Todos morreram. Ele morreu, todos morreram. Alguém fala, pastor, é tão difícil crer que eu sou liberto. Espera aí, você não crê que foi perdoado? Qual que é a evidência que você crê que foi perdoado? Qual que é a prova que você tem que foi perdoado? Você não tem nenhuma evidência, nenhuma prova, é só uma questão de fé. Você crê, aí você tem a paz e o testificar de Deus. Pois a mesma Bíblia que fala que você é perdoado, também fala que você foi liberto. É a mesma Bíblia. Por que você crê num pedaço e não crê no outro? É a fé que torna realidade na sua vida. Eu creio que eu fui liberto. Quantos creem também? Eu creio que eu sou livre do pecado. Morri com Cristo. Minha vida agora está oculta em Deus, no coração do Pai, como diz aquele cântico. Creio nisso agora, estou nas mãos de Deus. É a verdade do Evangelho. Eu creio no poder da cruz. Eu creio na obra da cruz. Essa é a redenção. Redenção, literalmente, significa pagar o preço. Efésios 1,7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, redenção ou redimir significa comprar de volta o que originalmente já era seu. Você já era de Deus porque Deus criou você. Amém, irmãos? Mas você se perdeu depois. Você era de Deus, mas se perdeu. Deus vem então e te compra de volta, porque alguém achou você. É igual aquela ilustração do garoto que fez um carrinho. Aliás, essa história aconteceu comigo literalmente, parece loucura o que eu estou te dizendo, mas é verdade. Quando eu era criança, eu fazia meus carrinhos, com lata de óleo e tampinha de remédio, aquelas borrachinhas. Eu tinha um prazer naquilo. Não era só uma questão de pobreza não, tinha um prazer envolvido. Mas tinha um lado da pobreza também. E eu criei. Meu vizinho um dia pegou, não sei se ele pegou, ele disse que achou.
mas ele pegou para ele. E depois ele queria negociar comigo para vender para mim o que já era meu. E sabe o que eu fiz? Comprei. Claro, nossa moeda não era dinheiro. Peguei de volta o que era meu. Nessa circunstância, você pode dizer, aquele carrinho era duplamente meu. Era meu por direito de criação, e agora era meu porque eu comprei de volta. Mas como nós não somos carrinhos, nós somos pessoas que agora foi comprada, nós podemos ser de Deus por uma tripla razão. Porque depois dele te comprar de volta, ele fala, mas se você quiser ir embora, você vai. Você fala, para onde é que eu vou? E você vai para a porta, coloca a sua orelha no portal, ele coloca a argola na sua orelha, e a partir desse dia você é um escravo voluntário. Ele pode dizer, você é meu porque eu te criei, você é meu porque eu te comprei, mas agora você é meu porque você mesmo quis se dar para mim. Essa é a glória do Evangelho. É isso que o Senhor espera que aconteça. Isso é a redenção, é o resultado da redenção. Vamos ler alguns versículos. 1 Coríntios 6:20 diz, porque fostes comprado por preço. Diga, eu fui comprado por preço. Diga, o sangue de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Em 1 Timóteo também, diz, no capítulo 2, verso 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. A redenção, basicamente, é o aspecto do sangue de Jesus. Portanto, quando você olha o aspecto da obra da cruz e do poder da cruz, na verdade, qual aspecto que traduz a redenção? A obra da cruz. Por quê? Porque os nossos pecados são perdoados por causa do sangue. Então vamos entender cada elemento. A obra da cruz trata com os pecados cometidos. A obra da cruz é a substituição. Ele morreu no nosso lugar. E qual que é o elemento que nos dá tudo isso? O sangue de Jesus que foi derramado. Tudo isso é obra da cruz. O outro aspecto é o poder da cruz. O poder da cruz trata com a nossa natureza, a escravidão do pecado. Jesus não apenas morreu no nosso lugar, ele morreu para que pudéssemos morrer. Isso nos fala de inclusão. E onde é que nós temos isso? Na morte do Senhor. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Agora somos uma nova criatura. Não somos mais escravos do diabo. Temos nova vida com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Na última reunião nós enfatizamos e entramos em mais detalhes sobre a obra e o poder da cruz. E eu gostaria de ainda dar uma pincelada para a gente poder continuar. É que esse entendimento desses dois aspectos, esses dois lados, da mesma obra que o Senhor Jesus fez, é fundamental. O lado da substituição e o lado da inclusão. E para você entender melhor, eu fiz aqui um paralelo, uma distinção entre pecados cometidos e a natureza que o produziu. Em Romanos, Paulo chama os pecados cometidos de pecados no plural. Mas quando ele quer falar a respeito dessa natureza pecaminosa, Paulo chama de pecado no singular. O que é isso? Eu coloquei algumas diferenças. Primeiro, o pecado